Deportados, toda semana nós escolhemos um autor para comentar aqui, né? Normalmente um autor literário. E essa semana, por conta do noticiário da semana passada, a gente escolheu o J.D. Salinger, que é um escritor americano, muito importante, falecido agora, aos 91 anos, que deixou uma obra curta e que não publicava nada há mais de 50 anos. Um negócio impressionante, teve muito sucesso com O Apanhador no Campo de Centeio, com Fran and Zooey, mas resolveu parar de publicar num determinado momento e não publicou mais nada. Dizem que tem muita coisa guardada, diz uma ex-amante dele que tem um monte de originais guardados. Isso a gente vai ver nos próximos anos, provavelmente, porque os herdeiros dele vão querer dar encaminhamento para esse material. De qualquer maneira, o Alfredo está aqui do lado, ele vai falar um pouco da obra do J.D. Salinger e vocês vão poder conhecer um pouco melhor esse enigmático escritor norte-americano. O Lanches Praia, inclusive, está preparando para a gente uma pizza a Salinger, sabe? Olha aqui os pratos esperando, sabe? É o seguinte, você sabe que o Apanhador do Campo de Centeio é um livro cultuado, milhões de pessoas adoram, não é o caso do nosso amigo Giba aqui, que não gosta do livro, né? Eu demorei para ler, né? Ele tá falando que leu jovem, outro leu com 18 anos, outro leu com 15 anos. Eu demorei, eu li depois dos 40, mas eu achei uma porcaria, eu achei muito chato. Inclusive, depois no final ele até que vai, mas olha, os primeiros capítulos eu comparações com John Fante, ele no começo parece que não anda, eu estava enjoado, eu estava querendo até largar, não fosse uma mania, uma coisa que eu tenho assim, que quando eu começo eu vou até o fim, eu acho que eu tinha largado. Não, pra mim não acrescentou nada, não sei se foi ter lido tarde talvez, mas eu não gostei mesmo, mas o Alfredo parece que gostou mais aqui. Eu acho ele um dos maiores autores americanos, muito melhor do que toda a geração. Esse John Fante, o Kerouac, para mim é melhor que todos, assim, infinitamente. E o que é engraçado é que ele também tinha um senso de marketing muito grande, esse cultuar, o Salinger, ele também participou muito disso. E antes dele publicar o Apanhador do Campo de Centeio em 1951, ele já tinha um círculo de adoradores, por causa dos contos dele que publicava muito na New Yorker. Ele já tinha toda uma estatura, toda uma coisa em torno dele. Mas ele fazia questão de começar a carreira editorial com o Apanhador do Campo de Centeio, com o primeiro livro dele fosse um romance, né? E realmente ele acertou na música, porque o livro se tornou um cult, assim. É um dos livros mais famosos do mundo, realmente. A nossa amiga Cláudia falou que se ela tiver 10 livros lá no sebo dela, 10 livros saem com certeza. The Catcher in the Rye. O que é maravilhoso no Apanhador do Campo de Centeio, está passando um trote aqui ao lado, né? A juventude nem sempre é Holden Caulfield, né? É justamente ele ter dado voz aos adolescentes. Deu voz até demais, que vocês podem ver, né? Pela barulheira. E tem coisas maravilhosas. O uso da hipérbole, os exageros que o Holden escreve as coisas, sabe? Um vestíbulo de hotel cheira a 3 milhões de cigarros apagados. E outras várias comparações. A maneira como ele descreve o mundo dos adultos, aquele desencanto dele com as escolhas do mundo adulto, faz o livro realmente ser uma coisa única. A linguagem é muito peculiar e muito bonita e é único mesmo. Não tem um livro parecido, na minha opinião. Mas eu acho que o sucesso do Apanhador do Campo de Centeio prejudicou, de certa forma, a obra do Salinger como um todo. Porque, por exemplo, esse livro aqui, 9 Histórias, que ele publicou 2 anos depois, em 53, eu considero a obra-prima dele. Muito melhor do que o Apanhador do Campo de Centeio. São 9 contos, sendo que 8 eu acho espetaculares. Eu não gosto de um chamado Ted, mas eu não gosto porque tem uma coisa meio autoajuda, meio mística, que não me agrada, sabe, não tem nada a ver. Mas os outros contos todos são espetaculares. Nesse livro aqui aparece a família Glass, que ele criou como uma espécie de família mística em contraponto com o materialismo americano, sabe? E realmente são geniais. O personagem que ele criou assim como uma espécie de santo, de vidente, de visionário, o Seymour Glass,
aparece no primeiro conto, chama Um Dia Ideal para os Peixes de Banana, onde esse personagem se suicida, e é um conto extraordinário. Mas esse livro aqui é uma obra-prima, é um dos grandes livros norte-americanos. O meu favorito se chama O Gargalhada, que é a história da perda de inocência, que é uma coisa tão americana, sabe? É um treinador de beisebol que entretém a garotada com as aventuras desse personagem O Gargalhada. E ao mesmo tempo tem uma mocinha que se apaixona pelo treinador de futebol, tem toda a relação dele com ela, e é um conto genial, é o meu favorito de todos. Depois ele se dedicou à família Glass. Todos os textos dele se tornaram meio problemáticos porque ele idealiza demais essa família, tem um amor por ela muito exagerado, que ele se torna até meio inconvincente, e aí os textos são meio irregulares, mas tem as qualidades únicas dele de diálogo, de retratar o mundo de uma fase social sofisticada de Manhattan que ele descreveu como ninguém. Tem esse aqui, Fran e Zoe. A Fran e o Zoe são dois irmãos da família Glass. O primeiro, Fran, eu adoro, acho um conto perfeito, sabe? Mas o Zoe já é meio complicado porque tem aquela idealização da família, da figura do Seymour. Pode ser que muita gente ache melhor até, mas eu acho o pior texto dele, o Zoe. Agora o Fran eu adoro. E esse último aqui foi o último livro dele que publicou em vida, assim, em 63, e depois ele parou, não publicou mais nada, que é esse aqui, ó, Carpinteiros Levantem Bem Alta Cumieira, que foi traduzido pelo Jório Dalston, que já foi ministro da gente, né? Esse texto é muito bom, fantástico e tudo. Agora, o Seymour, uma apresentação, é um texto que eu acho muito difícil muito pouco palatável. É um texto brilhante às vezes, mas é de tal maneira idealizada a figura do Seymour, que às vezes parece que a gente está lendo um texto de autoajuda. O Selinger tem isso, ele tem um lado autoajuda que às vezes se torna indigesto. Mas o texto é ao mesmo tempo brilhante, é um mistério, não dá para entender. Ele tem um lado meio enfeitiçante o texto, mas tem um lado sacal, como diz o nosso amigo Giba. Ó, ele tem uma versão anterior, ó, o Carpinteiros Levantem Bem Alta Cumieira já foi publicado pela Brasiliense, numa época de glória, como Pra Cima com a Viga Moçada. Foi muito vendida essa edição aqui. As duas traduções são boas, vale a pena. E é aquela coisa, assim, o Selinger é uma questão de gosto. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Eu particularmente acho fascinante. Ele é um autor único, não tem igual a ele, é isso. Ah, eu gostaria só de dizer uma coisa. Tem esse livro aqui muito bom, do Ian Hamilton, que dá informações preciosas sobre o Selinger, chama Em Busca de D. Selinger, muito bom. É uma mistura de biografia